Seja bem-vindo para esse vídeo. Esse daqui vai ser o primeiro vídeo aqui do nosso canal onde eu vou trazer análises dos jogos do dia e montar aqui algumas apostas que, na minha visão, são boas oportunidades para o dia. Então, antes de tudo, solta aí a intro. Confesso que eu ainda não montei a intro, mas no momento que eu estiver postando o vídeo e editando, eu vou montar. Então vamos lá, tem alguns jogos hoje, como hoje é sexta-feira, não tem aquele volume tão grande de jogos de uma quarta-feira, de um sábado, de um domingo. E aí existem pontos negativos e pontos positivos. Pontos negativos, a variedade de jogos vai ser menor. Pontos positivos, vai dar para você concentrar mais nos jogos que tem no dia para explorar mais mercados dentro dos jogos. Eu selecionei aqui alguns jogos que eu acho interessantes, tá beleza? Vou trazer aqui para vocês esses jogos e falar o que eu imagino que aconteça dentro das partidas. Eu já montei aqui as minhas apostas para hoje. Talvez eu possa montar mais tarde mais alguma, mas a base das minhas apostas já está montada. O que eu vou fazer nos próximos dias? Eu vou fazer a análise aqui e a partir da minha análise eu vou montar as minhas apostas, entendeu? Como eu já montei, então essa parte hoje acabou indo direto. Então, antes de tudo, vamos falar aqui dos jogos, o que eu imagino de cada um. Separei aqui, hoje tem jogo às 5 horas, Real Sociedade e Villarreal. É um jogo que eu diria que é de dois extremos, dois mundos, dois estilos de jogos completamente diferentes. De um lado, uma Real Sociedade que protagoniza jogos com pouquíssimos gols, jogos feios, essa aqui é a verdade. Do outro lado, o Villarreal, cara, que eu até peguei as estatísticas quando eu estava montando minhas apostas. É mais de 10 jogos seguidos como visitante tomando gol. Então, vai ser de um lado uma equipe que faz poucos gols. Recentemente, a Real Sociedade tinha feito, acho que era 4 ou 5 jogos seguidos sem marcar nenhum gol. E do outro lado, um Villarreal que toma gol todo jogo como visitante. Então, cara, é difícil pegar um padrão nesse jogo. O que eu estava imaginando, o que eu tentei analisar, eu estava explorando menos de 28 finalizações no jogo. Eu imagino que não vai ser um jogo com muitas finalizações, porque a Real Sociedade é a mandante, deve ter mais a bola, prender mais o jogo. Não imagino indo com tudo para frente, porque não é o estilo de jogo da Real. E menos de 5 gols no jogo, mas eu fico meio receoso porque é o Villarreal, cara, e o Villarreal tem uma defesa horrorosa, vem tomando vários gols. Então eu optei por não explorar muito nesse jogo. A única coisa que eu explorei é a favor do resultado da Real Sociedade, uma dupla chance, enfim. Eu montei as apostas, daqui a pouco eu mostro o que eu escolhi. Separei Bolonha e Hellas Verona, que tem um amplo favorito, o Bolonha. Se fosse esse mesmo jogo há 2 anos atrás, seria um jogo de duas equipes parelhas, estaria pagando aqui uma odd 2 para o Bolonha, uma odd 3 e pouco para o Hellas Verona. Provavelmente seria isso. Porém, hoje o Bolonha vive um momento muito bom, como mandante especialmente. Vem muito bem, está no topo da tabela no campeonato italiano. Talvez possa pegar uma vaga ali para uma Liga Europa, se bobear, até pescar uma quarta colocação ali de Champions. E o Hellas Verona do meio para baixo na tabela. Já fez alguns jogos que deu muito trabalho, o Hellas Verona. Jogo passado, se eu não me engano, contra a Juventus mesmo, 2-2 jogando dentro de casa. E também, um tempinho atrás, eu até assisti a reta final desse jogo, um 2-1 da Inter de Milão contra o Hellas Verona, com um gol já com 54, 55 do segundo tempo, por aí. Enfim, mas é um Bolonha em casa, a tendência aqui é o Bolonha vencer. Eu explorei poucos escanteios para o Hellas Verona no primeiro tempo e também explorei cartões para o Hellas Verona. O Bolonha joguei em casa, peguei as estatísticas, geralmente o adversário tem bastante cartões, e daqui a pouco eu mostro as linhas que eu montei. Bayer Leverkusen mais, eu acho que aqui é a grande disparidade, o grande favorito do dia, líder da Bundesliga, depois de agora meter um 3-0 no Bayern de Munique contra um Mainz, que é uma equipe do meio para baixo da tabela do campeonato alemão. Então aqui você pode explorar o Bayer Leverkusen vencer, handicap -1 ou -1,5 para quem quiser ser mais ousado no Leverkusen. Você pode explorar aqui escanteios para o Leverkusen no primeiro tempo, pode explorar poucos
escanteios por mais no primeiro tempo, pode explorar finalizações, tanto a favor do Leverkusen quanto contra o mais. Todos os cenários possíveis a favor do Leverkusen e contra o mais aqui são muito bem-vindos, tá ok? Em Metz e Lyon eu não usei esse jogo porque o Lyon vive uma temporada estranha, tá? Não faz uma grande temporada. De uns tempos para cá melhorou com alguns resultados positivos. O início do campeonato foi horroroso, mas vem com uma certa melhora. De qualquer forma, não é o Lyon de recentemente em Champions, dando um trabalho para uma Juventus, chegando longe, enfrentando, acho que era o Manchester City, né? Que recentemente enfrentou há uns 2, 3 anos atrás na Champions. Não é esse mesmo Lyon, é um Lyon em má fase. E o Metz também é uma equipe do meio para baixo da tabela do campeonato francês. Então, cara, aqui o favorito é o Lyon, mas não dá para confiar. Essa aqui é a verdade. Depois separei aqui no campeonato chileno, esse coquinho bonito do Sporting Copiapó eu não vou utilizar. Eu utilizei aqui a Universidade Católica e a Nublense. A Nublense já fez a primeira partida no chileno e a Católica vai fazer a primeira partida. A Universidade Católica tem mais tradição, tem mais camisa, é mais time, tem uma importância maior no Chile. Essa odd aí tá pagando bem, tá? Para a Católica. Aposta seca, assim, vitória da Católica eu não acho uma boa. Eu explorei, não foi nem o empate anula, eu explorei a chance dupla da Universidade Católica. O empate anula paga mais de 1.5, então quem quiser é uma boa, empate anula Católica. Eu tô na chance dupla junto com outra aposta, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas aqui o mercado é bom a favor da Católica, tá? Escanteios no primeiro tempo para a Católica, poucos para a Nublense e um resultado mais a favor da Católica. Aqui no colombiano, Fortaleza e Boyacá Chico, eu não vou utilizar. O Fortaleza, na minha visão, vem até bem para uma equipe que subiu da segunda divisão da Colômbia. E o Boyacá Chico é uma equipe que é estranho, cara. A temporada passada fez bons jogos, aí depois engatava sequência ruim. É aquele time que você não tem uma base, sabe? Então essa odd 4 aqui pode muito bem o Boyacá Chico vencer, mas eu não confio. Então eu não utilizei esse jogo. Já o de baixo eu utilizei, o Águilas contra o Envigado. O Águilas não é uma máquina, não é um grande time, mas jogando em casa é amplo favorito. Empatou com o Bragantino em 0-0 recentemente na pré-Libertadores. Acho que foi na terça ou na quarta, então é perigoso porque são poucos dias de diferença, mas o Águilas é favorito, eu utilizei, isso é a meu favor. O Envigado é uma equipe que é da parte de baixo da tabela do colombiano. Tá no início, tá, mas na temporada passada ficou lá na lanterna, trocando de posição com o Jaguares, os dois lá embaixo. E o Águilas jogando em casa é um favorito. Então, um mercado aí de poucos escanteios para o Envigado no primeiro tempo. Dupla chance Águilas, empate anula Águilas, talvez até para o Águilas vencer. Tá dentro do valor. E eu só não confio em escanteios no primeiro tempo para o Águilas, tá? Produziu só um contra o Bragantino, não é uma equipe que produz tantos escanteios estatisticamente, né? Eu peguei as estatísticas. E cadê? Aqui tem Puebla e Querétaro. Eu não utilizei esse jogo, mas é interessante, um handicap a favor do Puebla, tá? Recentemente tomou uma lapada do Pachuca em casa, então é isso que eu fiquei meio receoso. Eu estava analisando aqui, é porque eu peguei nas próximas 12 horas. Como agora já é 10 da manhã, no sábado de manhã já tem vários jogos na Europa, enfim. Então eu peguei só nas próximas 12 horas. Quem quiser ampliar para 24, lá ele pega os jogos de meia-noite e pouco do México. E aí tem um interessante que é Juarez e Monterrey. E aí uma linha de empate anula, dupla chance Monterrey é interessante. E aqui um handicap mais um para o Puebla é bom. São duas equipes da parte de baixo da tabela. O Puebla é mandante. Duas equipes que a tendência é um empate. Com o Puebla jogando em casa, o Puebla fica um pouquinho favorito. Se fosse o Querétaro em casa, o Querétaro era um pouquinho favorito, entendeu? Duas equipes em uma fase, duas equipes ruins, porém o fator mando de campo pode pesar. Só que eu não gosto de confiar nessas equipes que podem a qualquer momento tomar uma goleada. Então eu não utilizei esse jogo, mas um handicap mais um Puebla. E empate anula Monterrey, paga cravado 1.5. Eu não lembro se eu montei, tá? Mas quem quiser arriscar, pode montar aí. Eu não vou montar por causa que eu não confio nesse Puebla. E por último aqui tem uma interessante, Sportivo Luquenho e General Cabageiro. Duas equipes que começaram bem o Campeonato Paraguaio, principalmente o Luquenho. E eu usei a favor do Luquenho, tá?
peguei escanteios para o Luquem no primeiro tempo e também um resultado a favor do Luquem. Dupla chance, empate anula ali. É bom. O Luquem veio de 5 jogos bons. O único que perdeu foi para o Libertad, que é a melhor equipe do Paraguai hoje. E embala boas vitórias contra equipes como o Nacional, que geralmente dá trabalho, enfim. É uma equipe que vem bem. E o General Cabageiro tem uma defesa até que boa, porém o Luquem em casa é amplo favorito. E esses foram os jogos que eu separei. Tá, beleza. Eu vou pausar aqui só para ver se não aparece nada demais. E aí eu já coloco ali nas apostas que eu montei. Então tá aqui, ó, as apostas que eu montei. Calma aí. Volta. Aqui. A primeira que eu montei é o empate anula Real Sociedad e o Bayer Leverkusen vencer. 75 centavos vira 1,15. Eu busco pegar, passou de 1,50, eu já busco pegar, tá beleza? Eu estou utilizando 75 centavos porque ainda estou testando para ver se a longo prazo vai trazer um bom resultado. Eu estava focando muito em bingos, mas bingo é complicado. Você acerta um aqui, erra 20. Acerta dois aqui, erra 30, entendeu? Eu vou tentar voltar para essa linha focada mais nesses jogos e separar um ou outro bingo. Então vou começar a princípio com o menor valor possível, que é 75 centavos. Então, empate anula Real Sociedad. O Villarreal vem em má fase, vem com uma defesa ruim. A Real Sociedad vem fazendo poucos gols, mas vem tomando poucos também. Cara, é difícil confiar na Real Sociedad. Essa aqui é a verdade, vem em má fase. Mas jogando em casa, eu não confio numa vitória seca, tá? Talvez em um bingo ali, que eu montei mais pra frente, eu utilizei. Porque justamente, como eu falei, tem poucas opções. Mas, duplando isso com a vitória do Leverkusen, dá uma odd acima de 1,50. E aí, a partir disso, eu vejo o valor. Se o handicap menos 1 do Leverkusen sozinho pagasse 1,50 ou mais, eu pegaria ele sozinho. Beleza? Mas não. Então, essa daqui foi a primeira que eu montei. A segunda, essa daqui. Empate anula Bolonha e empate anula Aguilhas. Eu não gosto de pegar vitória seca só quando a diferença é muito grande, tá? Tipo do Leverkusen. Eu me baseio de acordo com a odd. Se a odd está muito esmagada, mas está pagando pelo menos 1,20, dá para duplar com alguma coisa. Agora, tá pagando 1,55, então dá para explorar um mercado mais seguro, que é o de empate anula. E aí eu fui no Aguilhas também. Eu acho que o Aguilhas, eu queria pegar a chance dupla, tá? Mas chance dupla eu pagaria menos de 1,50. Então eu fui no empate anula Bolonha e empate anula Aguilhas. O Aguilhas é favorito contra o Envigado. Não é amplo favorito porque... Mas o Envigado é uma equipe da parte de baixo, então o Aguilhas é favorito. E o Bolonha é amplo favorito contra o Hellas Verona. E por último eu peguei a chance dupla Esportivo Luquenho e a chance dupla Universidade Católica. Aqui o grande favorito é o Luquenho, tá? Vem em uma fase melhor, a Católica ainda nem jogou no Campeonato Chileno, mas como é mandante, vai fazer a estreia no chileno contra uma Nublense. Que a Católica tem mais história, tem mais time, tem mais investimento, tem mais torcida, tem mais tudo. Uma dupla chance é valor. E o empate anula sozinho paga 1,5 ou mais. Quem quiser, empate anula Católica é uma excelente também individual. E aí você pode, ao invés de usar o Aguilhas, pode usar o Luquenho no empate anula junto com o Bolonha. É uma boa ideia também. E aí um binguinho eu peguei na variação seguinte dessas que eu montei. Então empate anula Luquenho, empate anula Católica, Bolonha vencer, o Aguilhas vencer, a Real Sociedad vencer e o Leverkusen vencer, o Leverkusen de handicap menos 1, né? 75 centavos vira 10 reais. Isso dá uma odd o quê? 13, 14, por aí. Cara, é tudo bem provável aqui. Eu acho que o Luquenho vence. Eu acho que a Católica não perde, então o empate anula no máximo é reembolso. Eu acho que o Bolonha vence. O Aguilhas está enfrentando uma equipe fraca, que é o Envigado, então em casa é favorito. A Real Sociedad está enfrentando um Villarreal que tem uma defesa horrorosa e a defesa da Real Sociedad é forte. E jogando em casa, então o favorito é a Real Sociedad. É complicado confiar nessa vitória da Real Sociedad, mas que nem eu falei, em bingo, eu acho que vale a pena. Individual, só o empate anula. Mais do que isso, não dá para confiar nessa Real Sociedad. E no Leverkusen, quem mete 3 no Bayern pode meter 2 no mais. Cai entre nós. Então, beleza. Os resultados são esses. Aí eu peguei explorando os mercados nesses jogos. Mais de 2 escanteios no primeiro tempo para o Leverkusen. Contra o Bayern produziu 2. Então a gente tomaria o Red.
Porém, nos jogos contra equipes mais fracas, normalmente produz 4, 3, 4, fica nessa média. Eu poderia pegar mais de um no primeiro tempo para o Leverkusen e duplar com outra coisa. Poderia. Eu optei por dar uma arriscada em individual só no Leverkusen, tá ok? Ó, de 1,61. Depois peguei mais de um para o Luquenho, menos de 3 para o Hellas Verona, tá ok? O Luquenho vem produzindo uma quantidade boa de escanteios no primeiro tempo, é favorito, deve começar em cima do General Cabageiro. O Bolonha contra o Verona, a média de escanteios no primeiro tempo do Bolonha não é alta, mas ao mesmo tempo não deixa o adversário produzir muito, tá? Então, menos de 3 eu acho interessante. Então, montei essa daí. Depois a gente vai para mais de um para a Católica no primeiro tempo, a estreia no chileno, jogando em casa, vai estar a torcida pressionando para o time ir para cima. Eu acho uma boa, tá pagando bem até, 1,40, por exemplo, do Luquinha paga 1,25. E menos de 4 para o Envigado, pagando 1,10. Eu não confio em escanteios a favor do Aguilhas, tá? Mas contra o Envigado é outro cenário. Aí eu acho que vale a pena. E aí, pegando a variação seguinte dessas equipes e montando, mais de 3 no primeiro tempo para o Leverkusen, mais de 2 no primeiro tempo para o Luquenho, menos de 2 no primeiro tempo para o Verona, mais de 2 no primeiro tempo para a Católica e menos de 3 no primeiro tempo para o Envigado, 75 centavos vira 17,41. Deve dar uma odd de 22, por aí, tá ok? Aí eu peguei finalizações, mais de 12,5 do Bolonha, ou seja, 13 ou mais, menos de 10,5 do mais, ou seja, pode dar no máximo 10 do plano da mod, pelo menos 1,5. Eu não sei ela exata porque não aparece, mas quem quiser ter a certeza é só fazer 1,16 dividido por 75 centavos. É o seguinte, o Bolonha vem cedendo até uma quantidade razoável de finalizações, então eu não explorei poucas finalizações para o Hellas Verona. Mas vem finalizando bastante jogando em casa, e dos adversários que enfrentou, o mais fraco tinha sido o Lecce. Meteu 4-0, produziu acho que pelo menos 16, não lembro direito. E imagina um cenário bem parecido contra o Verona, talvez não para goleada, mas em muitas finalizações. Do Leverkusen, que paga uma odd decente, é pelo menos uns 14, 15 chutes. Eu peguei as estatísticas, a média até contra equipes mais fracas é de 14, 15 chutes do Leverkusen, então eu ficaria muito em cima para uma odd que não está pagando tão bem. Depende do que vai ser o jogo. Se o Mainz conseguir segurar esse jogo num 1-0 Leverkusen, 0-0, ou até mesmo aprontar fazendo 1-0, o Leverkusen nesse cenário contra o Mönchengladbach deu acho que 28 finalizações. Então, se o Leverkusen estiver tendo dificuldade, a linha vai lá para cima de finalizações do Leverkusen e ele deve finalizar bastante. Eu imagino um jogo tranquilo, tá? Que nem foi, por exemplo, contra o Bochum, um tempinho atrás, que ficou 4-0 e o Leverkusen deu o quê? 15 chutes, por aí. Que aí a pontaria estava em dia. Então não finaliza tanto porque é eficiente. Então tudo vai depender do cenário. Se o Mainz der trabalho, a quantidade de finalizações do Leverkusen deve aumentar bastante. Eu imagino que não vai dar. Então eu optei em poucas finalizações do Mainz. O Bayern de Munique, por exemplo, deu 8 chutes. Pegando menos de 10,5 para o mais, eu acho uma boa. Eu estava usando mais de 11,5 do Bolonha e menos de 9,5 do mais. Só que eu fico meio receoso um time poder dar só 9 chutes. Eu sei que é pouco. Mas pelo que vai ser o jogo é isso, não tem pra onde fugir. Então peguei, aumentei um pouquinho do mais e estiquei um pouquinho mais a do Bolonha, tá ok? Aí eu peguei de cartões agora, um cartão no primeiro tempo pro Verona e 2 cartões no jogo pro mais, tá ok? Jogo do campeonato alemão não tem muitos cartões, tá? Bom, a base pelo menos, né? A base dos jogos. Porém, é um Leverkusen amplo favorito, o Mainz vai ter que fazer algumas faltas, senão vai tomar 6, 7 gols nesse jogo. E o Verona, o campeonato italiano, por outro lado, geralmente tem muitas faltas, muitos cartões. E só dos últimos jogos em casa do Bolonha, a única equipe que não teve cartão no primeiro tempo foi a Atalanta. Mas é porque a Atalanta é uma das equipes da parte de cima da tabela. O Verona está lá embaixo, a chance de tomar um cartão pelo menos no primeiro tempo é alta. Aí eu peguei separado ao meu último aqui, um cartão no primeiro tempo por mais, tá? Tá pagando mais de 1,50, não podia ficar de fora. É só um cartãozinho, cara. Tomou o cartão, acabou, bateu. É isso. Nos primeiros 45 minutos mais os acréscimos.
tá beleza? Bom, foram essas que eu montei para hoje, tá? Outras coisas que poderia explorar seria finalizações de jogadores. Do Leverkusen, o Grimaldo paga mais de 1,50, mas ele normalmente dá só um chute, tá? A média dele recentemente. No Bolonha não encontrei nenhum, muito assim. Eu gosto de pegar finalizações dos times que são favoritos, tá? Do Luquenho não tem esse mercado, Católica não tem esse mercado, Aguilhas não tem esse mercado. Quem quiser pode explorar no jogo do Real Sociedad e Villarreal, finalizações. Mas a Real Sociedad não finaliza muito e o Villarreal é visitante. Então eu não achei um mercado bom assim para pegar finalizações, tá? Quem quiser pode ir mais a fundo, talvez encontre. Enfim, foram essas as linhas que eu montei para hoje. E bem, agora é torcer, né? Não tem muito mais o que fazer. Eu monto de NBA também, tá? Não sei se eu vou... Eu provavelmente não vou conseguir gravar aqui, talvez nem conseguir montar. Se der, eu monto. Se der, mas eu acho difícil. Qualquer coisa eu sempre mando áudio falando as apostas lá no nosso grupo no Telegram. Tem o grupo de bingos. Tava sendo bem mais ativo porque eu tava me baseando muito em bingos. Agora eu tô montando separado essas duplinhas. Se tiver dando resultado, eu aumento o valor investido. E é isso. De 75 centavos para 1,50. Tem que ter o gerenciamento, né? Não pode abusar também. Enfim, é isso. Tá ok? Então, não dá bobeira, já entra nos nossos grupos no Telegram. O principal, que é o Berg Tips, e o de Bingos, que é o Bingos Berg. Tá ok? É isso. Então, foi esse o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você qual dessas daqui é a melhor aposta. Eu olhando aqui, cara, pra mim a melhor aposta... olhando aqui, talvez a Real Sociedad possa dar uma zebrinha. O Aguilhas não é tão confiável. O Católico pode dar uma zebrinha. Eu acho que talvez esses escanteios do Leverkusen seja a melhor aposta, tá? 3 escanteios no primeiro tempo. Eu acho que a do Leverkusen ali é a melhor aposta que eu olho e falo ali. Eu tenho quase certeza. Essa de cartões é interessante, mas dependendo pode, sei lá, pode fugir do controle. Enfim, para mim a melhor aposta para hoje é essa daqui. Mais de 2 escanteios no primeiro tempo para o Leverkusen. É a que eu mais indico vocês fazerem. Tá ok? Beleza, então. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.